teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar? Deus, Tu és santo, ó Deus, Tu és justo, Tu és bom, e nós não somos, ó Deus. Tu és totalmente outro, Deus, todo-poderoso. Nós não somos assim. Nesse momento, Deus, tem misericórdia de nós, da nossa fraqueza, ó Deus, e pequenez. E sob o auxílio do Teu Espírito, ó Deus, nos ajuda a meditarmos na Tua palavra. Nos dá clareza de entendimento, nos dá, Deus, discernimento. E principalmente, Deus, fé. Fé no poder do Senhor de operar maravilhas, de libertar, de curar, de restaurar. Tu és bom, Deus, Tu continuas a agir e nós acreditamos nisso. Fortalece nossa fé, Deus, e também nossos pés, nossas mãos, nosso coração, Deus, para a missão nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, no Evangelho de Marcos, Jesus está em movimento. Há um tom de urgência no Evangelho de Marcos. Jesus se move rápida e decisivamente para a cruz. Cristo entrou na história e tudo pode acontecer no pensamento de Marcos. Marcos, ele pensando nos romanos, quer relatar os feitos de Jesus para mostrar o poder de Deus. Quer mostrar que o Império Romano, por mais poderoso que fosse, era relativo. Só Deus tinha poder absoluto. Jesus tem o domínio e a regência sobre as tempestades, os demônios, as enfermidades e a morte. E é isso que Marcos está preocupado em mostrar para os seus leitores. No capítulo 4, ele havia relatado algumas parábolas que Jesus tinha mencionado sobre o reino de Deus. Parábola do semeador, candeia, semente, grão de mostarda. E agora, ele, já no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, Marcos passa a enfatizar manifestações do poder de Deus, do reino de Deus. Jesus acalma as tempestades, liberta o endemoniado, depois ele vai curar uma mulher e ainda vai ressuscitar uma criança. No texto que nós lemos, do verso 1 ao 20, do capítulo 5, Jesus liberta um endemoniado gerazeno, da região de Gerasa, que ficava em frente à Galileia. Era um lugar predominantemente de gentios e não de judeus. Então isso é muito particular, esse texto, porque Jesus ele se move da proximidade dos judeus e vai ao encontro dos gentios, em que havia, em tese, uma maior resistência à mensagem. Mas ele vai, ele se move, ele atravessa o mar para encontrar vários gentios. E nesse texto nós observamos esse encontro dramático de Jesus com os gentios. Do verso 1 ao verso 9, nós conseguimos observar Jesus como Senhor dos cativos. No verso 1, é dito que Jesus atravessou o mar e foi para a região dos Gerazenos. Quando ele desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, é dito que ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E o texto continua dando detalhes do poder, da força daquele homem, que não era humano, não era normal. E ele gritava, ele se cortava, e ele vivia entre os sepulcros e as colinas. Um detalhe merece ser mencionado aqui de início. Esse acontecimento é relatado também no capítulo 8 de Lucas e no capítulo 8 de Mateus. No caso do capítulo 8 de Mateus, é dito que são 2 endemoniados, enquanto no caso do capítulo 8, no capítulo 5 de Marcos e capítulo 8 de Lucas, é dito que era um endemoniado. Então, essa ligeira contradição de informação entre os evangelhos pode ter sido ocasionado por algum erro de copista ao longo da história, ou porque Marcos e Lucas queriam dar uma ênfase maior em um dos endemoniados que era mais violento. Então, feita essa ressalva, de que de fato em Mateus e Lucas se encontra um relato de 2 endemoniados e aqui um, a gente observa que os detalhes dos 3 textos são muito similares. E a gente vai, e vez por outra eu vou comentar, em Mateus está assim, em Lucas está assim, em Marcos diz assim. E a gente vai perceber que eles seguem
e nos detalhes eles seguem a mesma linha. Então vejam, nesses primeiros versículos nós observamos a manifestação do homem endemoniado. E era bastante singular. Ele vivia em sepulcros, ele não podia ser preso, ninguém tinha força para detê-lo. Além de ter uma força extraordinária, ele era atormentado de modo que gritava e se cortava com pedras. Lucas, o Evangelho de Lucas, acrescenta que esse homem estava há muito tempo nessa situação, não usava roupas, vejam bem, não usava roupas e nem vivia em casa alguma. Lucas acrescenta também que esse homem tinha sido possesso várias vezes e era levado pela entidade maligna a lugares solitários. Era um homem sombrio, indomável e atormentado. Ele vivia como um animal incontrolável, que vagava entre sepulcros e colinas. Então vejam a quantidade de detalhes aqui. Nós temos um homem incontrolável, forte, né, quando havia manifestação, era uma manifestação que não era constante, mas que se repetia vez e outra. Aquela região já se sabia da situação desse homem, por óbvio, as pessoas consideravam um caso perdido, de tal modo que ele não podia viver em casas, ele vivia entre sepulcros e colinas. E andava nu. Então era um caso dramático ao extremo. E aí acontece que Jesus chega naquele local e aquele indivíduo vem ao seu encontro. E no verso 8 do capítulo 5, Marcos diz: Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então, quando Jesus chega naquele local, Jesus olha para aquele cidadão e ele, já sabendo do poder das trevas sobre aquele cidadão, ele dá uma ordem imediata: saia, espírito imundo. E aí, no verso 7, o Marcos ele vai dizer que o indivíduo se move em direção a Jesus e grita em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Essa expressão, filho do Deus Altíssimo, geralmente era usada no Antigo Testamento por ímpios que falavam acerca de Deus. Então Nabucodonosor, lá em Daniel, fala, e outras passagens também. O judeu não usava essa expressão. Então veja, aqui nós temos uma entidade maligna que olha para Jesus e diz: olha, filho do Altíssimo, mencionando o Antigo Testamento, e diz: rogo-te que não me atormentes. Um detalhe importante aqui, que vale ser mencionado, é que nesse texto, quando a entidade diz: queres comigo, filho do Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, no relato de Mateus, essa mesma pergunta tem uma pequena variação. E diz: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então, apesar de ter essa pequena variação, a gente percebe o seguinte: as expressões não te atormentes em Marcos e em Mateus e nos atormentar antes do devido tempo indicam o mesmo sentido. A entidade maligna estava reclamando da presença de Jesus ao reconhecer que ele era o Filho de Deus, que já tinha vencido, que já era o vencedor sobre o próprio inferno. Então eles dizem: olha, você está vindo antes do devido tempo. Como se ele dissesse: a gente sabe que a gente está perdido, mas tem um tempo que vai acontecer isso, um tempo definitivo. O que você está fazendo aqui? Por que o Senhor veio nos atormentar? E aí, o que acontece em seguida é muito interessante e peculiar, porque Jesus faz uma breve entrevista àquela entidade. Ele diz: olha, qual é teu nome? E a entidade responde: Legião, porque eram muitos. Legião era um termo usado para indicar a maior unidade do exército romano, abrangendo aproximadamente 6.000 soldados. Então, isso indica que ali, naquele indivíduo, havia milhares de demônios. Milhares de demônios naquele indivíduo. Aqui cabe um parênteses importante. Apesar desse texto, irmãos, indicar
que entidades malignas podem ter algum nome, em nenhum momento Jesus ordenou ou autorizou que seus discípulos entrevistassem ou tivessem curiosidade em relação a isso. Jesus apenas ordenou aos discípulos que expulsassem os demônios em seu nome. Então é um pecado, é um erro querer entrevistar entidades malignas, especialmente para mostrar na televisão para ganhar dinheiro. Certo? Então, isso é um detalhe importante aqui, porque tem gente que usa esse texto para fazer o que se faz por aí. Agora, dito isso, quando a gente observa o conteúdo desse texto, a gente percebe o seguinte, que nós nem podemos ser naturalistas, aqueles que dizem só existem leis naturais nesse mundo, mas também nós não podemos ser espiritualistas, que querem sempre explicar todos os acontecimentos com base em noções espirituais. Nós não podemos cair em um cristianismo naturalista, secularizado, que vive como se o sobrenatural não existisse e não importasse. Existem pessoas atormentadas por espíritos malignos. E nosso papel é orar no nome de Cristo para que Ele liberte os cativos. Agora, por outro lado, nós não podemos cair em um espiritualismo místico, que acha que tudo é não natural. Não podemos negar, irmãos, avanços que acontecem na ciência. Deus dispôs leis naturais na ordem do universo. Aquilo que é ordinário porque Deus sustenta o mundo. A regularidade de causa e efeito, a possibilidade de alguém investigar um determinado vírus e chegar a um determinado medicamento, tudo isso é dádiva de Deus. Então nós podemos sim receber isso como sendo uma dádiva de Deus. Por isso nós precisamos de uma visão equilibrada. Enquanto agradecemos a Deus pelo conhecimento e produtos científicos como os remédios, nós devemos orar por discernimento para distinguir os casos de tormento espiritual e malignos. Além disso, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com o espiritualismo evangélico. A primeira igreja em que congreguei, eu estava lembrando disso enquanto preparava essa mensagem, era do tipo que tinha demônio em todo lugar. Um filme, uma música, uma pessoa que chegava na igreja, tudo precisava ser ungido e amarrado. Era preciso quebrar maldições, fazer regressões para amarrar o maligno. Tinha épocas em que após o culto, tinha uma espécie de sessão de descarrego dos mesmos endemoniados de sempre. Todo domingo, as mesmas pessoas de sempre. Uma vez por semana, estavam ali, se manifestando. E aí, nessa igreja se dizia, olha, os crentes podem ser possuídos, ou o maligno pode se manifestar no meio do culto, dizendo o pecado de todo mundo, revelando o pecado de todo mundo. O que acontecia nessa igreja? Um cenário de tormento. Era uma teologia espiritualista que dava proeminência ao diabo e àqueles que eram os exorcistas profissionais da igreja. Mas Cristo não era glorificado. Resultado disso, muitos deixaram a igreja, sem consistência doutrinária, sem uma fé firme, abandonaram o cristianismo e a fé cristã. Então, o que nós devemos aprender quando observamos esse acontecimento que nós estamos estudando aqui? Nós devemos, irmãos, confessar que a presença de Jesus é suficiente para desbaratar e atormentar os espíritos das trevas. Se por um lado, no dia a dia comum, nós observamos o favor do Senhor, na maior parte das vezes, naquilo que é comum e ordinário, a possibilidade de você se alimentar, aquele alimento lhe fazer bem, você estar com o seu corpo funcionando, batimentos cardíacos, o sangue fluindo, a sua mente funcionando, você compreendendo a realidade, você podendo trabalhar, tudo mais, se comunicar, tudo isso é dádiva de Deus. São leis que Deus dispôs na ordem do mundo, e Deus manifesta seu favor e sua graça para conosco. Agora, Deus também opera naquilo que é extraordinário. Cristo é suficiente para desbaratar os espíritos das trevas. Jesus é o Senhor dos cativos. E quem são os cativos que nós observamos nesse momento aqui, nesses primeiros versos desse texto de Marcos? Os cativos são os espíritos malignos. Perceba, o apóstolo Pedro disse o seguinte, no capítulo 2, verso 4 da segunda carta de Pedro. Ele diz, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, no Hades, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então a condição dos espíritos das trevas é serem lançadas e estarem presas
em abismos tenebrosos para o dia do juízo. Em Judas, verso 6, é dito que aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Deus os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então Deus, Ele lançou no inferno todas as potestades, todos os principados, amarrou-os com corrente. Deus, Jesus Cristo, é o Senhor dos cativos. Os cativos, as entidades malignas. O Senhor tem a última palavra sobre aquilo que pode ser feito até o último dia do juízo. Os primeiros cativos, então, são os espíritos das trevas que estão subjugados pela cruz de Cristo. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Jesus na cruz estava subjugando todo o principado, toda a potestade ao seu poder. Ele é o Senhor dos cativos, das entidades malignas que estão presas e acorrentadas, esperando o dia do juízo. Aquele homem que Jesus encontrou estava dominado pelo maligno. Ele não era um crente convertido. Contudo, Jesus se revelou mostrando que é o Filho de Deus. Ele amarrou o valente. E as entidades malignas se desesperam em alta voz diante de sua presença. Cristo, irmãos, tem autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o inferno. A última palavra é dele. Não existe 1 centímetro quadrado da existência, de toda a realidade, que Cristo não diga: é meu, e eu sou Senhor, e eu tenho a última palavra. Deus, o Senhor, tem a última palavra. Foi Ele que lançou todas as entidades malignas e acorrentou-os no inferno, esperando-se ao último dia. E de acordo com Apocalipse, capítulo 21, o último dia será o dia do chamamento dos mortos. E todos aqueles que estiveram na morada dos mortos, junto com o maligno e as entidades malignas, serão chamadas ao julgamento. E depois do julgamento, serão jogadas no lago de fogo ardente de enxofre. É uma forma pesadíssima de se falar de algo que deveria nos assustar. Lembro-me de uma vez que eu li um livro em que Leonard Ravenhill contava de um padre que estava no corredor da morte, lendo essas passagens para um rapaz que estava condenado a ser morto. Enquanto ele lia essas passagens, o rapaz que não era crente, que estava sendo encaminhado para ser morto, ele disse assim: se eu acreditasse nisso de verdade, valeria a pena andar de joelhos por todo o país, anunciando essa verdade, ainda que o chão fosse de vidro. Eu nunca vou esquecer essa palavra, essa reflexão que o Leonard Ravenhill trouxe. Porque se nós pensarmos o quanto isso aqui é pesado, para dizer o mínimo, é forte. A promessa de Deus, e Deus cumpre promessa. E Ele cumpre a promessa também de julgamento. Ele é juiz. E no último dia, no julgamento final, todas essas entidades, todos aqueles que viveram em impiedade, serão lançadas no lago de fogo ardente de enxofre. Isso deveria, como fez em mim essa semana, pensar bastante, refletir a necessidade que nós temos de lidar com essa verdade. Continuando, do verso 10 ao verso 17, nós vamos ver Jesus revelando cativos. Jesus é Senhor dos cativos, agora Ele vai revelar cativos. O verso 10 diz que os demônios imploravam a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Vejam, nesse texto, nós observamos que os demônios, eles imploram a Cristo que não os expulsem daquela região. E aí, nós temos 2 pontos aqui importantes. Em primeiro lugar, de acordo com Lucas, lá no capítulo 8, verso 30,
Lucas vai informar que eles não queriam voltar ao Hades. Eles falam, não, eles não queremos voltar ao abismo. Abismo seria a mesma palavra para Hades, o lugar dos mortos, o inferno. Eles não queriam voltar. Agora, por outro lado, Marcos dá outra informação interessante aqui. Eles pedem não só para não voltar, de acordo com Lucas. Agora, em Marcos eles dizem que não nos permita sair desta região. Então, eles querem ficar na região. Isso aqui, irmãos, indica que eles tinham certo grau de liberdade naquele lugar. Isso não significa uma demarcação territorial, como algumas pessoas dizem, em que existem espaços dominados pelo maligno que Deus não entra, a gente precisa fazer isso e aquilo para que Deus entre ali. Não é o caso de forma nenhuma. Mas essa informação indica o seguinte, que naquele lugar as pessoas estavam tão corrompidas pelo pecado que havia liberdade para a ação maligna. E a gente vai ver isso. Agora, acontece algo inusitado aqui. Os demônios pedem, e Jesus permite, que eles possuam os porcos que estavam pastando na colina. Milhares de entidades são expulsas, né? Jesus permite, de acordo com Marcos. De acordo com Mateus, Jesus ordena ativamente, ele não só permite, né, passivamente, ele ordena. De todo modo, as entidades malignas tomam conta dos porcos que são lançadas no abismo, no caso no mar, né? Agora, o interessante disso aqui é que esse evento indica que os porcos que eram impuros e que eram animais que no Antigo Testamento indicavam uma separação de Deus, de modo que os judeus não poderiam consumir carne de porco. Jesus lança as entidades malignas para animais que representavam uma distância em relação a Deus. E as entidades malignas tinham pedido para não serem lançadas no abismo. E quando elas caem do precipício, a imagem é elas sendo lançadas do abismo, no mar. Então, isso mostra o completo e absoluto triunfo de Jesus e poder de Jesus sobre as trevas. Jesus subjuga completamente aquelas entidades. Isso é muito singular. Sob a supervisão de Cristo, animais são possuídos e mortos. Vale ressaltar que em nenhum lugar Jesus autorizou os discípulos a orar para que demônios saíssem de pessoas e possuíssem animais. Ou discutissem sobre que animais poderiam ser possuídos, como eu já vi algumas pessoas fazer. Agora, o texto prossegue no verso 14. Os que cuidavam dos porcos, o que as pessoas daquela região fizeram? A gente vê aqui no verso 14. Eles saem, fogem e vão contar os fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Então eles se assustam, vão contar para todo mundo. Olha o que aconteceu aqui. Chegou um cidadão lá que fez assim, assim, assado. Quando se aproximaram, então as pessoas vêm da cidade e dos campos, se aproximam de Jesus. O que elas veem? Elas observam um homem que fora possesso da legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, sanidade mental restaurada. E elas ficam com medo. E aí, o que elas fazem? O que estavam presentes, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus aqui vai revelar outros cativos. Vejam, irmãos, as pessoas tiveram medo e divulgaram o que aconteceu. Chega uma multidão. E o que elas veem? Elas veem um homem que elas conheciam há muito tempo, que era possesso, que ficava lúcido possesso, mas vivia em sepulcros e colinas, e que todo mundo, obviamente, vivia afastado, mas sabia que aquele indivíduo lá existia. E o que elas observam? Ele curado, ele estava sentado, elas observam ele vestido, que andava nu, estava seu corpo restaurado, a sua sanidade mental restaurada, em perfeito juízo. E as pessoas daquela região, o que elas fazem? Reagem com medo e com repulsa de Jesus. Elas se revoltam pelo prejuízo material que elas tiveram pela perda dos porcos. Jesus aqui, irmãos, está revelando cativos.
qualquer de nós que passássemos naquele momento por aquela comunidade, nós veríamos pessoas comuns, uma boa vizinhança, trabalhando, cuidando dos pastos, cuidando dos animais, pagando suas contas, fazendo tudo aquilo que é esperado de um bom cidadão numa cidade, vivendo suas vidas, sem atrapalhar os outros. Eram pessoas comuns. Nós não veríamos nada demais. Cuidavam dos porcos para se alimentar e se acostumaram a viver em uma região com um homem atormentado. Eram pessoas apáticas, indiferentes. Não houve ninguém, absolutamente ninguém, que celebrasse a libertação daquele homem. Então, quando Jesus opera essa libertação, ele revela que aqueles cidadãos eram cativos do pecado. Diante do poder de Cristo, a reação foi medo e revolta pelo prejuízo financeiro. Aquelas pessoas também eram cativas, irmãos. Eram pessoas desumanizadas, que se preocupavam apenas com seus animais e não com o ser humano. Aqui, meus irmãos, quando a gente observa dessa forma, a gente entende por que as entidades malignas pediram a Jesus: não nos tire desta região. Olha, uma coisa é ler o texto, né? Outra coisa é você estudar o texto. E quando eu tive a oportunidade, é um choque você observar isso. As entidades malignas haviam pedido para não serem expulsas daquele lugar, porque aqueles indivíduos eram cativos, estavam sob a influência das trevas. Eles não tinham temor a Deus e muito menos se importavam em relação a isso. E aqui a dura verdade: toda pessoa que está fora de Cristo está cativa ao pecado. E não existe um meio termo. Não existe um limbo, um espaço entre as trevas e a luz de Cristo. As aparências podem até nos fazer esquecer da realidade espiritual de quem está fora de Cristo. Nossos familiares, muitos deles estão essa hora assistindo um jornal, assistindo algum programa de televisão, passeando, comendo, visitando um shopping, fazendo qualquer outra coisa, longe dos caminhos do Senhor. Mas são bons cidadãos, amanhã pela manhã estão trabalhando, estão cuidando da sua casa, e a vida segue. Com todo o seu secularismo e independência em relação a Deus, sem nenhum pingo de temor ou reverência em relação a Deus. Agora, a gente às vezes esquece que essas pessoas estão cativas, assim como essas pessoas aqui que viram aquela libertação e não se importaram com aquele indivíduo. É preciso, irmãos, quando eu pensava sobre isso, eu lembrei do que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, que é um texto que para mim causa muito temor. O apóstolo Paulo diz assim: na presença de Deus, olha o que o apóstolo Paulo diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, é um momento solene. Paulo diz que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu, Paulo, exorto solenemente. É como se Paulo estivesse num tribunal. Deus e Cristo estão diante dele. Ele está olhando para Timóteo e ele vai exortar Timóteo solenemente. Timóteo vai assumir um compromisso formal diante do próprio Deus, diante de Cristo, e Paulo é testemunha. O que ele diz? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós não podemos jogar no time errado. Existe uma questão aqui de vida e de morte eterna em relação a nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos familiares e todos aqueles que Deus nos dá a oportunidade, de algum modo, de nós tocarmos com o Evangelho. E nós não podemos, irmãos, deixar de pregar, aconselhar e encorajar, espelhando a palavra de Deus. Nós podemos, e muitas vezes caímos nesse erro, de não só nos omitirmos, mas também quando nós falamos, nós opinamos e nós falamos de coisas que estão à parte e por vezes são até contrárias ao Evangelho de Cristo. Lembra do caso de Pedro? Quando Jesus fala que vai morrer, Pedro repreende Jesus. E Jesus diz: olha, arreda Satanás. Não é que Pedro ali, um discípulo de Cristo, foi tomado por Satanás. Mas a ideia, a mensagem de Pedro era do outro time, era do time das trevas. E Jesus estava dizendo: olha, não dá para jogar dos dois lados. Não dá para você
ser cristão e ficar com uma cosmovisão cristã, com a visão de mundo cristã, com o conteúdo da tua vida, tua imaginação e tudo mais, pertencente ao mundo e ao reino das trevas, porque não existe um limbo, um meio termo. Então eu penso, irmãos, que esse texto, pelo menos para mim, fez muito refletir sobre colegas de trabalho, universidade, família e a urgência de nós lembrarmos que nossos familiares que estão fora de Cristo são semelhantes a essas pessoas comuns aqui que cuidavam dos porcos. São pessoas indiferentes. São pessoas indiferentes a Deus. E Jesus revela que elas são também cativas ao pecado e às trevas. E por fim, nós observamos do verso 18 ao verso 20, Jesus libertando o cativo. O verso 18 diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Veja, aquele homem que fora endemoniado se converteu a Cristo. Jesus fez dele o primeiro missionário aos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Eu e você. O primeiro missionário aos gentios foi alguém que foi libertado. Era um endemoniado. Foi a primeira pessoa que Jesus comissionou para que espalhasse a notícia de quem ele era. Jesus disse: olha, vá para casa e pregue. Aquele missionário, ele saiu anunciando os feitos de Jesus, não apenas para a sua casa. Ele foi falar por toda a região de Decápolis, que abrangia 10 cidades gregas ao nordeste da Palestina. Então, ele saiu evangelizando, pregando o evangelho. Jesus aqui mostra o que ele faz quando ele liberta cativos. Todos nós sabemos, olhando para esse texto, todos nós sabemos que devemos seguir o exemplo desse homem, pregar para nossos familiares e conhecidos da misericórdia de Deus, como esse homem passou a fazer. Agora, uma coisa que eu queria destacar nesses versos me chamou muita atenção. A primeira preocupação do primeiro missionário aos gentios foi tentar garantir estar próximo de Cristo. Antes de sair pelo mundo, a atitude desse indivíduo foi: Senhor, deixa que eu esteja contigo. Isso nos ensina algo sobre missões, irmãos. Nos ensina que missões começam quando a gente está mais próximo de Cristo. John Piper dizia que o cerne da missão é espalhar a alegria de Cristo aos povos, e é impossível que uma pessoa que está próxima de Cristo não consiga comunicar o Evangelho. O foco é ir para Deus, aproximar-se a Cristo, para que Ele faça com que nosso coração arda por todos aqueles, por toda a sua criação, e a gente faça alguma coisa nesse mundo. Precisamos, portanto, estar mais próximos de Cristo para nos alegrarmos mais nele e espontaneamente comunicarmos dessa alegria. Missões acontecem quando um faminto diz a outro faminto onde encontrar pão. Nós precisamos desejar mais de Cristo para termos mais coragem de anunciar o Evangelho no nosso trabalho, nossas comunidades, famílias e assim sucessivamente. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, que esse relato mostra que a história do Messias sempre lida com cativos. Os demônios se lhe submetem, indivíduos ímpios se revoltam contra o seu poder, e pessoas como nós são libertadas das trevas pela graça da redenção. Jesus sempre está lidando com cativos. Aqueles que estão presos em correntes eternas, e Jesus controla a agência ou a ação das entidades malignas nesse mundo. Ele não permite que elas façam aquilo que ele não quer, ou que ele não permite, não dá permissividade. Ao mesmo tempo, existem indivíduos ímpios que se revoltam contra o poder de Cristo. Esses são cativos das trevas e do pecado, se revoltam contra Cristo. E também existem aqueles que são pessoas como nós, que são libertadas das trevas pela redenção. Deus não nos retira, irmãos, de um cativeiro
para nos lançar em outro. Deus não quer que a gente seja cativeiro dos espiritualistas, que fecham os olhos para a beleza da criação e a inteligência da criação, e tentam explicar tudo de forma espiritual, e vivem um sufoco da fé cristã. Não existe beleza, não existe a inteligência de Deus para você contemplar, investigar, estudar. Existe só espíritos e guerra espiritual e tumulto espiritual e o sufoco de uma vida cristã, animada por vários espíritos em todos os lugares. Deus não nos chamou para esse tipo de cativeiro. Mas também Deus não nos chamou para o cativeiro dos naturalistas, que são aqueles indiferentes ao poder de Deus. São aqueles, irmãos, que já intelectualizaram a fé cristã e o coração mais não ardem. São aqueles que já compreendem, aqueles que já sabem, aqueles que agora estão querendo passar para um próximo passo, porque já entenderam o Evangelho. São aqueles que, quando veem uma manifestação ou um texto mais, Deus está operando um milagre, já olha com reticência. Será que é mesmo? Será que é Deus? Será que Deus faz? Será que Deus age? Deus não nos quer uma fé indiferente, naturalizada. Muito pelo contrário, esse texto nos lembra que o Evangelho é vibrante, é poder para a libertação e é coragem para a pregação. O Evangelho é o peso da glória para missões. Um homem foi desfigurado, um homem que estava desfigurado e tomado por entidades malignas, se tornou o primeiro missionário aos gentios. Olha o que Deus pode fazer. O nome desse homem ficou apagado na história. Mas esse acontecimento, dele ter sido o primeiro missionário aos gentios, é marcante do poder que Cristo exerceu sobre a sua vida. Missões, portanto, é sobre o servo Jesus que liberta cativos para a sua própria glória. E que nossa oração, irmão, seja que o Senhor seja dizendo que, Senhor, eu quero desejar estar mais próximo de Ti, para que eu diminua e meu nome seja esquecido, mas que Tu faças de mim um instrumento de proclamação das Tuas misericórdias nesse mundo. Então que Deus faça arder nosso coração, como no meu coração. Acho que nesse sentido, todos nós temos em alguma medida algo a orar, a nos arrepender, por omissão, por comissão, quando agimos, falamos coisas que não refletem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Quando olhamos por nossos familiares, encontramos com eles e não procuramos um espaço para pregarmos o Evangelho com firmeza, observando e pensando, olha, essa pessoa será julgada também. Jesus, ele revela o cativo, aquele que não tem temor a Deus, que não ama o Evangelho, que está sob a influência das trevas, jazendo no mundo, morrendo no mundo. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos diante de Ti, ó Deus, em temor e tremor. O Senhor, Deus, é todo-poderoso. O Senhor é o Senhor sobre os cativos que estão nas trevas. O Senhor também revela aqueles que nesse mundo estão nas trevas. Mas o Senhor também é poderoso, Deus, para libertar. Nós acreditamos nisso, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ter uma fé equilibrada. Uma fé que, por um lado, vive a vida ordinária, comum, com alegria, com satisfação do Senhor, que trabalha, que paga as contas, que faz tudo o que um ser humano normal faz, que estuda com alegria no Senhor, sabendo que tudo isso, tudo aquilo que é ordinário, é dádiva tua. Mas, por outro lado, Deus, nós não queremos parar aí. O Evangelho é vibrante, o Senhor é poderoso para operar maravilhas. Ó Deus, dá-nos fé, dá-nos coragem, ousadia, Deus, para que a gente creia mais no Senhor, Deus. Ó Deus, nós precisamos tanto disso, ó Senhor, para que a gente possa Te amar mais e também espalhar mais de paixão por Ti. Deus, faça com que nosso coração nessa noite arda por isso, que nós nos lembremos de Cristo e do Seu favor sobre nós, que nós Te amemos mais e que nós façamos alguma coisa naquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, que nós nos movimentemos, ó Deus, para a Tua glória, no âmbito intelectual, no âmbito de atuação cívica, pública, no âmbito familiar, no âmbito escolar, em todos os âmbitos, ó Deus, que nós reivindiquemos o domínio
a soberania, o reinado de Cristo sobre todas as coisas, como fez Marcos. Marcos dizia aos romanos, só Cristo é absoluto, que esse seja o nosso desejo, Deus. Mostrar ao mundo, à universidade, ao contexto cultural, das artes, aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, Cristo é o único Senhor absoluto, tudo mais é relativo. Que esse seja o nosso coração, para a tua glória, em nome de Jesus.